Vou dar ao pastor Joveci para pregar a palavra de Deus. Muito obrigado, meu irmão. Graça e paz novamente, meus irmãos. Boa noite. Amém? Sei que é muito bom esse momento onde nós podemos sentar com o nosso irmão, ouvir da sua vida, orar uns pelos outros, mas vamos agora retomar os nossos lugares e principalmente voltar nosso coração, nossa atenção à palavra de Deus, e para tanto gostaria que nós orássemos, pedindo que o Senhor, o seu Santo Espírito, venha falar às nossas vidas. Amém? Feche os olhos comigo e vamos orar. Deus Santo e querido, nós te agradecemos, te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui esta noite reunidos com liberdade. Lembramos inclusive de orar pelos nossos irmãos ao redor do mundo que não experimentam da mesma liberdade. Tu tenhas misericórdia e guarde a vida dos nossos irmãos. Quanto a nós, que Teu Espírito Santo venha hoje sobre nós, iluminando nossas mentes e corações, para que, voltados com toda a nossa atenção para a Tua Palavra, nós possamos sair daqui decididos, sair daqui, ó Deus, resolutos em obedecer a Tua voz. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Amados, a nossa jornada de exposição bíblica segundo aos Tessalonicenses já está chegando ao final. Hoje chegamos ao terceiro e último capítulo dessa breve carta e a nossa sexta mensagem em Tessalonicenses. Esta carta, como já destaquei das outras vezes, é muito mais do que apenas uma segunda carta. É praticamente uma continuação da primeira, onde lá na primeira Paulo levanta, digamos assim, os olhos espirituais dos Tessalonicenses para os céus, diante das tribulações e dos problemas que eles estavam passando, para que assim eles fossem fortalecidos pela certeza de que as suas tribulações eram temporárias, mas a esperança e a glória eterna, elas são para sempre. E esse assunto da volta de Cristo, inclusive, é o que conecta, é o que liga as duas cartas, e irá, por isso, aparecer no tema central desta carta, que já vai ser projetado ali, cujo enunciado é o seguinte, vamos ler a uma só voz. Vamos lá? Consolo e exortação fortalecem uma igreja madura a viver corretamente, aguardando a volta de Cristo. Diante dessas influências que invadiram a igreja em Tessalônica, essas más influências corrompendo o ensino que Paulo havia deixado, Paulo então precisa trazer, irmãos, consolo e exortação, isto é, um abraço, mas ao mesmo tempo um alerta, para que eles consertem o seu procedimento e voltem a viver de maneira correta enquanto aguardamos a volta de Cristo. Tal exortação, irmãos, serve para nós hoje também. Talvez, muito provavelmente, não nas mesmas situações que os irmãos passaram, mas o nosso procedimento deve ser um reflexo de alguém que está esperando o seu Senhor voltar, como ele mesmo diz na primeira carta, como ladrão à noite. Não sabemos quando ele volta e, portanto, precisamos ver de uma maneira que o honre. Não existe tal ideia de que Jesus volta e você fica. Essa ideia não tem eco nas Escrituras. Jesus não volta para buscar um pedaço da igreja, ele volta para buscar toda a igreja. Mas ainda assim, nós esperamos receber o nosso Senhor vivendo de uma maneira que o honre. O que nós já vimos nessa segunda carta? Vamos fazer rapidamente um resumo para nós acompanharmos e vamos projetar ali. Nós vimos, irmãos, no primeiro capítulo, aprendendo que uma igreja madura é reconhecida em sua perseverança em meio às tribulações. Uma igreja madura é reconhecida em sua perseverança em meio às tribulações. Sendo que Paulo deixou de fora, neste início, qualquer menção à questão da esperança dos santos, isto é, a convicção de que Cristo retorna a qualquer momento para buscar o seu povo e livrá-lo da ira que cairá sobre a terra, como inclusive termina o capítulo 1. E a razão de ter deixado de fora, irmãos, está em que falsos ensinos haviam se infiltrado na igreja e corrompido o que Paulo havia deixado antes de que ele tivesse necessidade de sair às pressas, por causa da perseguição. E aí no capítulo 2, versículo 1 ao 12, nós aprendemos o seguinte: uma igreja madura combate o erro com o ensino da sã doutrina. Paulo instrui esses irmãos tanto a reconhecer a falsa doutrina, como também combater com a pregação da verdade. As questões da escatologia, isto é, da doutrina das últimas coisas, que fala da volta de Jesus, estavam no centro dessa controvérsia,
dos falsos ensinos que haviam sido incluídos ali naquela igreja. Depois das instruções, então, sobre como lidar com os falsos ensinos, Paulo encerra o capítulo 2, versículos 13 a 17, ensinando o seguinte: a segurança eterna na salvação contrasta a igreja com o mundo perdido. Paulo mostra como a igreja está numa posição completamente diferente para com aqueles que têm rejeitado a verdade. Paulo havia contrastado a situação dos irmãos de Tessalônica, mostrando como os incrédulos seriam condenados por rejeitarem a verdade e amarem a injustiça. Repare que Paulo não trata se a pessoa é boazinha ou é mazinha. Não trata se a pessoa é uma pessoa legal ou se é uma pessoa rude. O divisor de águas tem ouvido a verdade do Evangelho, tem se rendido à verdade que salvação só há em Cristo ou não. Este é o divisor de águas. E aqui no final do capítulo, ele faz esse contraste mostrando a posição privilegiada dos cristãos que foram escolhidos por Deus e confirmados na santificação e por isso deveriam viver a tradição que haviam recebido no ensino das Escrituras. Eles eram motivados por aquilo que Cristo fez por nós, enquanto buscavam viver de forma coerente com tão grande salvação que nos alcançou, vivendo e esperando a volta de Cristo. Vale ressaltar novamente, eles não tinham tal privilégio por nada neles mesmos, mas por causa da obra de Cristo, inclusive algo que nós vamos ver hoje também. Então, chegando ao capítulo 3, inaugurando hoje, nós vamos ter apenas duas mensagens. Hoje, vamos do versículo 1 até o versículo 5, e na mensagem seguinte, nós vamos terminar a nossa jornada a partir do versículo 6. Poderemos perceber como o texto de hoje fala daqueles que não se deixaram corromper no seu comportamento por causa dos falsos ensinos que penetraram a igreja. E depois, a partir do versículo 5, na continuação, será o alerta final de Paulo a respeito daqueles que sim se deixaram corromper por causa daqueles falsos ensinos. Isso dito, irmãos, quero convidar-nos a lermos o texto a uma só voz, uma olhadinha à sua direita e à esquerda, quem precisa pegar uma carona bíblica com você, e vamos ler os versículos 1 ao 5 de 2 Tessalonicenses, capítulo número 3. Já estamos juntos aí? Amém? Ou é BD? Ok? Então vamos lá. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, ao chegarmos ao capítulo 3, nós somos recebidos com um finalmente, apontando que realmente estamos chegando à conclusão do nosso texto. Mas Paulo ainda tem questões importantes para passar para esses irmãos, inclusive uma chamada de atenção por causa do falso ensino que havia entrado nesta igreja, que já mencionamos algumas vezes. Mas isso ficará, como disse, para a próxima mensagem. Antes disso, nos 5 primeiros versículos que acabamos de ler, Paulo trata de algo mais ameno, de algo mais pacífico. E a nossa grande ideia da nossa mensagem de hoje, para se juntar a todas aquelas que nós vimos, é esta que está projetada. Uma igreja madura prospera pela cooperação mútua na obra de Deus. Uma igreja madura prospera pela cooperação mútua na obra de Deus. Grande ideia que esperamos comprovar na nossa exposição de hoje. No nosso texto, na forma de pedido de oração, Paulo vai ensinar como precisamos cooperar uns com os outros diante dos desafios da obra de Deus. É verdade que alguns irmãos, sim, possuem desafios muito maiores do que outros. Não há como comparar, por exemplo, o ministério que eu faço no País com Liberdade, o ministério que nós fazemos, com aqueles irmãos que têm que literalmente viver escondidos e não podem pregar abertamente. Os desafios são muito maiores. Mas não é verdade, contudo, que seja possível servir a Deus em absolutamente qualquer situação, sem que haja testes e provas. Isso é algo inerente ao chamado, isso é algo inerente ao ministério. Foi verdade para Jesus, foi verdade para os apóstolos, para a igreja primitiva e continua sendo verdade, irmãos, para todos nós
na igreja de hoje. Para emprestar, inclusive, algo que eu falei aos nossos irmãos na convenção esta semana, o ministério não é algo que se atém apenas a pastores, missionários, presbíteros, diáconos, não. É algo que engloba todo cristão. Quando você se converte, você já se alista no ministério cristão. Provavelmente você vai fazer algo diferente de outros, mas ainda assim está incluído. Então, dessa forma, os tessalonicenses precisam de oração em suas lutas e tentações, mas eles, da mesma forma, precisam cultivar a prática da oração pelos outros. Por isso, na nossa grande ideia, esta ideia de cooperação mútua. Quais seriam, então, irmãos, algumas lições que podemos tirar dessa necessidade, dessa cooperação mútua? Então, vamos começar, irmãos, versículos 1 e 2, aprendendo o seguinte: a cooperação na obra de Deus deve zelar pelos nossos irmãos na fé. Ou seja, daqui para lá, a cooperação na obra de Deus deve zelar pelos nossos irmãos na fé. Paulo inicia o nosso texto pedindo oração. E seria, meus irmãos, da nossa parte negligência deixar de explorar esse tema e passar por cima, porque de repente nós já ouvimos o bastante sobre oração. Inclusive, algumas semanas atrás, nós tivemos em nossa BD algo sobre oração. Certo pastor pregava o mesmo tema, há 5 domingos. Incomodados, ele foi procurado pelos líderes da igreja e alguns outros irmãos e questionado por que ele pregava o mesmo tema há 5 domingos. Diante da indagação daqueles irmãos, ele disse: eu estava aguardando que os irmãos se incomodassem e viessem me procurar. A pergunta que precisamos nos fazer não é se já sabemos isso. Por que então ouvir novamente? A pergunta que precisamos fazer, a pergunta correta é: já estamos praticando isso? Portanto, irmãos, por quanto tempo eu teria que continuar pregando sobre este assunto até que poderia ser então reconhecido em nossas vidas? Terminou perguntando aquele pastor. O que isso tem a ver conosco? Porque nós vamos mais uma vez, irmãos, falar sobre oração. Como eu disse, diante de tantas razões quanto a por que revemos este assunto, principalmente, meus irmãos, é porque ele faz parte necessária da nossa vida. Agostinho dizia que a oração é a respiração da alma, é o que necessitamos, inclusive para tirar de nós o peso, a carga da ansiedade, das lutas, das dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. Porém, de forma interessante, irmãos, este efeito não é apenas um benefício para aqueles que estão recebendo oração. O efeito da oração também é um benefício para aquele que ora. O comentarista Thomas Constable disse o seguinte, abre aspas: tomar o fardo de oração pelos outros torna mais leve o peso dos nossos próprios fardos. Porque quando nós começamos a orar pelos outros, acabamos esquecendo das nossas próprias lutas. Neste e em tantas outras cartas, os constantes pedidos de oração dos apóstolos ensina a igreja de como o sucesso deles, entre aspas, não era atribuído, a razão não eram eles ou qualquer outros homens, mas sim o próprio Deus por quem ou a quem eles pediam que os irmãos orassem por eles. Portanto, irmãos, por esses e muitos outros motivos, se nós temos oração no nosso texto, há algo a aprender aqui, mesmo que seja um tema repetitivo. Mas uma coisa que nós podemos perguntar, se nós precisamos ouvir de oração hoje, é a seguinte: você está satisfeito com a sua vida de oração? Se a sua resposta é sim, você pode ir embora, não tem problema nenhum. Estou brincando. Mas a verdade é, meus irmãos, que eu particularmente nunca conheci, muito menos um cristão que dissesse: já estou satisfeito com a minha vida de oração. Então vamos lá. Primeira coisa, meu irmão, que esse texto nos ensina sobre oração não é algo explícito, não é algo claro. A lição está em quem está pedindo. Trata-se de um apóstolo, trata-se de um dos homens, os únicos homens que, de fato, representavam ao Messias nos primeiros anos da igreja. Trata-se de alguém, de um grupo seleto de homens que havia recebido autoridade direta da parte de Jesus, o Messias. Algo que jamais se repetiu na história da igreja, mesmo que hoje alguns tenham tomado esse título para si. E como diz já várias pessoas, essa frase não sabe-se nem de direito de quem é: apóstolo bom é apóstolo morto. Ou seja, aqueles que já ficaram na história. Não existem apóstolos hoje. Em outras palavras, irmãos, ainda que seja Paulo um pecador como eu e você, Paulo não era qualquer irmão da igreja. E ainda assim, ele inicia o texto pedindo: orem por nós. A oração requer, então, irmãos, humildade de reconhecer a nossa necessidade,
a despeito das nossas capacidades. Vale salientar que esta não é a única vez que Paulo faz isso. Escrevendo aos Romanos, aos Efésios, aos Colossenses, Paulo fez o mesmo pedido: orem por mim, orem por nós. E se você quiser juntar, meus irmãos, um exemplo ainda mais poderoso a isso aqui, vamos falar de Jesus. Em Marcos, no início do capítulo 3, Jesus sobe ao monte ou vai no lugar deserto para orar. Oração era algo presente e naquele momento, com certeza, ele orava por aquilo que ele ia fazer. A escolha exatamente dos apóstolos. Portanto, é importante, irmãos, nós entendemos que, a despeito de quem nós formos e o que Deus tem nos abençoado com capacidades, nós somos necessitados de oração. Uma segunda lição está na motivação ou no motivo da oração que Paulo pede. Paulo sofria perseguições, claro, e logo ele seria preso. Essa era, meus irmãos, uma nuvem que pairava sobre o apóstolo o tempo todo. Aos Coríntios, em defesa do seu apostolado, ele fez uma lista de tudo aquilo que ele já havia passado até aquele momento ainda. Lá ele diz: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Está em 2 Coríntios capítulo 11. Muito provavelmente, meus irmãos, mesmo diante de tudo isso que nós vemos na vida desse homem, no lugar dele, os meus pedidos de oração seriam primeiro ao redor de proteção e livramento. Com essa lista de questões, eu não quero ser apedrejado novamente, eu não quero ser açoitado, eu não quero apanhar de vara. Provavelmente, a minha primeira motivação seria orar por proteção, por livramento. Mas não é essa a prioridade de Paulo. Dá uma olhada no versículo 1 novamente. A sua motivação e desejo é o seguinte: para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. A preocupação de Paulo é com a expansão do evangelho, com a expansão da sã doutrina. Para que mais cidades fossem impactadas da forma como Tessalônica foi, e mais pessoas perdidas experimentassem o que esses irmãos experimentaram. Sobre eles, Paulo disse na primeira carta: eles se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. A oração, meus irmãos, pela proclamação, termina sendo uma declaração de que cremos no poder da palavra do Senhor, mas entendemos que esse poder vem do Senhor da palavra. E por isso, oremos. Por isso, vamos pedir como Paulo no versículo 1. Aí eu me lembrei, meus irmãos, de 10, 12 anos atrás, nós ainda estávamos no prédio anterior. Um irmão brasileiro foi preso num país muçulmano. Mentiram sobre ele e ele foi preso e ficou lá durante bastante tempo, até que finalmente foi livre. E continuamente ele mandava cartas para o Brasil, que era distribuído pela igreja que orava por ele. Nós lemos uma dessas cartas aqui em nosso culto. Não havia uma única reclamação, e na carta que eu li, não havia sequer o pedido para que ele fosse solto. O pedido era constantemente pelas pessoas que ele estava evangelizando dentro da prisão. Será que eu faria isso? Será que a minha motivação número 1 seria apenas, ou principalmente, a propagação do evangelho, a continuação da obra do Senhor? Agora, isso dito, irmãos, eu não estou dizendo aqui que qualquer pedido em nosso favor seja ruim. Claro que não. Não é ruim, não é carnal, não é egoísta pedir por nós. Eles podem, os pedidos, ser se a nossa motivação for ensimesmada, for egocêntrica. Mas não necessariamente são ruins ou são errados em si. Tudo dependerá, como diz, da nossa motivação. O que eu quero destacar aqui, irmãos, no pedido de Paulo, é a prioridade dele. Como ele coloca em primeiro lugar o reino, e depois ele lembra de si mesmo e dos companheiros, mesmo diante de tantas dificuldades. Porque na continuação ele vai fazer exatamente isso e vai nos trazer uma terceira lição sobre oração.
Paulo nos dá, meus irmãos, a lição da dependência quanto ao futuro. Paulo não tinha ideia do que iria acontecer com ele. Ele não sabia o que o futuro aguardava. Nós sabemos que ele ainda tinha uns bons 10, 15 anos de ministério pela frente, mas ele não. Então, queridos, para que a palavra se propagasse, Paulo precisava ser protegido, diz o texto, dos homens perversos e maus, tal como havia acontecido em Tessalônica e Bereia. E o livramento pelo qual Paulo ora não se resume a ele. Quando ele fala no texto, sejamos libertos, inclui inclusive aqueles próprios irmãos de Tessalônica, além de, obviamente, de todos aqueles que passavam por perigos nas mãos de homens perversos e maus, que estavam fora da fé. Assim, para eles, para todos nós, oração, irmãos, é o recurso de quem depende de Deus ou entrega a Deus o seu futuro e não de si mesmos ou de meros homens. Nosso futuro também é incerto. Verdade, não estamos na mesma situação de Paulo. Mas, meus irmãos, os tempos estão piorando cada vez mais. Nós estamos em momentos onde estamos duvidosos se é seguro mandar os nossos filhos para a escola. Não, eu não me refiro ao que talvez iria acontecer agora dia 20 e acabou, graças a Deus, não acontecendo. Eu me refiro a todo o ano, onde ideologias e pensamentos humanos estão sendo infiltrados nas escolas e, é claro, na mente dos nossos filhos. Nós temos medo, às vezes, de sequer deixá-los acessar a internet ou a televisão. Portanto, meus irmãos, este avanço da maldade, da perversidade, não precisa ser necessariamente da mesma maneira como nos dias de Paulo. Satanás muda a estratégia. Ele tem tentado atacar a nós, nossas famílias, nossos filhos, nossas igrejas, com a cultura do mundo. E nós temos que avançar com a contracultura do reino. Sobre a oração, como é que ela funciona? Alguém já disse, irmãos, eu não sei o autor, mas a única condição para que a fé prospere em nossas vidas é não termos quaisquer outras condições ou recursos do que depender a não ser a Deus. É a falência de recursos que é a nossa melhor aliada para que a nossa fé prospere pela oração. Paulo, agora nessa altura, não contava mais com seu status de fariseu. Em sua vida anterior, ele andava literalmente pelas ruas de Jerusalém e as pessoas paravam para que ele passasse. Ele tinha autoridade, ele tinha nome, ele era reverenciado, ele não tinha mais isso. Ele não possuía mais dinheiro ou poder, não pertencia a uma maioria, não possuía influência. Paulo não tinha nada, mas ao mesmo tempo ele tinha tudo. É na oração que ele mostra que o Senhor é tudo o que ele precisava. E é em continuar em frente, pregando, apesar dos homens perversos e maus, que Paulo nos ensina, meus irmãos, que nossas desculpas precisam ser revistas. Será que realmente eu tenho verdadeiros impedimentos para pregar o Evangelho? Ou será apenas que eu não gostaria de ser visto de uma maneira esquisita no meu trabalho? Eu não quero ser visto como aquele crente fanático. Eu não quero ser como aquele que incomoda os outros. É claro que não estou me referindo a você ser negligente no seu trabalho enquanto deveria estar cuidando do maquinário. Lá vai o maquinário, porque você está pregando o Evangelho. Não, não é isso. A reta escavadeira vai sozinha porque você esqueceu de operá-la, porque você parou para... Não, de jeito nenhum. Me refiro no tempo certo, no intervalo, no momento onde você pode, fora dali, em amizades e relacionamentos, ser alguém que mantém o reino de Deus em prioridade, mesmo no mundo que nós temos hoje e mesmo nas dificuldades que nós temos hoje. Queria deixar algumas perguntas, alguns questionamentos, irmãos. Primeiro, qual tem sido a sua postura quanto à utilidade da oração quando você está diante das lutas? Qual tem sido, em outras palavras, o lugar, a prioridade ou não da oração para você? Quando o telefone toca, uma notícia chega. É óbvio que em algumas situações temos que rapidamente ligar para o 192 ou acionar o socorro, mas às vezes, meus irmãos, nós temos tempo, nós temos condição e a oração está na lista nossa, na última posição. Quando lembramos, na verdade. Em outras ocasiões, irmãos, a oração é quando eu não tenho mais nada, agora já tentei de tudo. Agora vamos ver se a gente ora, né? E ver se Deus faz alguma coisa. A verdade é, meus irmãos, que nós fazemos parte de uma geração que desaprendeu a orar. É só você visitar, geralmente nas igrejas é quarta-feira, na nossa é sexta, é só você visitar as frentes dos prédios das igrejas numa quarta-feira. Aí depois você volta no domingo.
No domingo, e você pode tirar uma foto aqui do nosso estacionamento não oficial aqui do lado, está lotado de carros. Venha sexta-feira e tire uma nova foto. Meus irmãos, quando que nós vamos compreender que a oração não é uma opção, é uma necessidade, é uma respiração para todos nós? Eu me incluo nisso. A exortação, se não a administração hoje, começa em mim, na minha vida pessoal. Será que eu tenho colocado meus projetos primeiro em oração, para que depois possa estar em execução? Segundo questionamento, quais têm sido as suas prioridades na oração? Livramento pessoal, prosperidade pessoal ou o reino? E se você precisasse escolher entre um e outro? Nós conhecemos de cor e salteado Mateus 6,33, não é verdade? Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, essas que Jesus cita no capítulo 6, lhes serão acrescentadas. Ou seja, ele nos prometeu comida, nos prometeu vestimenta, nos prometeu teto, mas ele não prometeu caviar, ele não prometeu roupa da Hugo Boss, ou qual seja a marca que você prefere, ele não prometeu uma mansão. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa prioridade para o reino ela é atrapalhada porque eu estou me atrapalhando, correndo atrás daquilo que o Senhor nunca me prometeu. Quantas vezes, irmãos, nós temos que olhar com sinceridade para nós e perceber que nós temos criado ídolos. Aliás, nós como protestantes somos muito rápidos em julgar aqueles que adoram imagens, aqueles que se inclinam. Já narrei várias vezes que quando estávamos viajando na Itália, ficamos extremamente constrangidos com pessoas literalmente ajoelhadas diante de ossadas. Eram caixas com ossos de cristãos do passado, e as pessoas ajoelhadas ali. Aquilo constrangiu meu coração, entristeceu meu coração. Mas eu não posso ser injusto com aquelas pessoas quando eu mesmo crio outros ídolos no meu coração. O meu carro zero, o meu contra-cheque, o meu emprego, ou o que quer que seja. E o reino de Deus é um apêndice. Nossa, pastor, o apêndice é um negócio tão sujo. Pois é. E segundo alguns, dispensáveis. Não é, mas segundo alguns. Precisamos rever, meus irmãos, quais são nossas prioridades. Finalmente, em terceiro lugar, a condição para a fé prosperar na sua vida está presente? Ou você ainda enxerga outras condições ou recursos dos quais possa depender? Qual é a condição para a fé? Fraqueza, necessidade, ausência de recursos, falência de recursos. É dizer, Senhor, eu sei que o dinheiro está na minha conta, obrigado por isso. Eu sei que minha saúde está em dia, muito obrigado por isso. Sei que eu tenho meu emprego e tudo mais, mas nada disso substitui o teu agir. Substitui a tua mão se levantando em meu favor. É dela que eu dependo, é dela que eu necessito. Esdras e Neemias, meus irmãos, tinham a aprovação do império para poder voltar para Jerusalém e reconstruir. Mas o que eles dizem? A boa mão do meu Deus estava sobre mim. Não do imperador, não de Xerxes, não de nenhum deles, não de Dario, mas a boa mão do Senhor. Esse primeiro ponto, meus irmãos, mostra o sentido em direção àqueles que estão se colocando no fronte de batalha do Evangelho. No resto do nosso texto, Paulo inverte a direção e vai falar agora em favor dos irmãos em Tessalônica. E nos ensina o seguinte, em segundo lugar, a cooperação na obra de Deus deve contar com o zelo dos nossos irmãos por nós. A cooperação na obra de Deus deve contar com o zelo dos nossos irmãos por nós. Paulo agora se preocupa com aqueles irmãos, para que eles também, pela oração, pudessem ser atendidos, pudessem ser cuidados por Deus. Então, tendo mencionado, irmãos, o perigo que ele e seus companheiros, é claro, além dos outros irmãos, enfrentavam, Paulo agora no verso 3 cuida de oferecer segurança para esses irmãos. Eles são homens perversos e maus e que não estão na fé, esses que estão nos ameaçando. Mas esses irmãos não precisavam ter nenhuma razão para preocupação, nem para desespero e nem para desesperança. E o motivo disso, irmãos, não repousa no que Paulo e seus companheiros estão fazendo, nem muito menos naquilo que os irmãos de Tessalônica estão fazendo. Da onde vem tal confiança de que os homens perversos e maus não oferecem de fato nenhuma ameaça a Paulo, a Silas, a Timóteo e nem aos Tessalonicenses e nem a nós? Olha o versículo, o que o versículo diz. O Senhor é fiel. É assim que ele começa o versículo 3. O Senhor é fiel. Essa é uma expressão, meus irmãos, que a gente ama, que a gente gosta.
botar nas camisas, plástico do carro, não é isso? Porque isso nos traz um aconchego, um consolo, uma segurança. Eu fiquei pensando, meu irmão, sobre esse termo ser fiel, sobre fidelidade. Aí eu lembrei, quando eu era pequeno e eu assistia o desenho do Zé Colmeia, que estava lá no parque de Yellowstone, você tinha lá um geyser. O que é um geyser? É uma erupção de água quente. E lá eu aprendi que o nome desse geyser era Old Faithful. E eu fui pesquisar se aquilo era só coisa do desenho do Zé Colmeia. Não, ele existe. No parque de Yellowstone tem esse geyser, nos Estados Unidos, chamado The Old Faithful, que significa o velho fiel. Ele foi batizado assim em 1870 pelos exploradores que o descobriram e foi batizado assim pela sua regularidade. O espaço de erupção tem variado desde 1870, mas ele varia, depois ele se estabiliza e durante muito tempo, é de 30 em 30 minutos, ou 50 em 50 minutos, ou de hora em hora e depois regride. Ou seja, as pessoas têm uma sensação de segurança, de fidelidade daquele fenômeno da natureza. Quantos de nós, meus irmãos, nós temos essa mesma segurança e admiração com pessoas? Pessoas que a gente pode depender. É aquela pessoa que você pede uma coisa e pode dar as costas, porque você tem absoluta certeza que ele é fiel, que ele é confiável. Irmãos, fenômenos da natureza ou pessoas, eles são parcos, pálidos exemplos do que o texto está dizendo para nós. Eu sei que a gente gosta de chamar as pessoas de fiéis. Tem até uma torcidinha por aí que se chama fiel também. Mas quando Paulo afirma, meus irmãos, a fidelidade de Deus aqui, ele fala de algo totalmente diferente. Nós estamos falando de outra categoria. Inclusive, Paulo deixa claro que essa fidelidade nada tem a ver com Deus fazer o que nós queremos, ou o que nós achamos ser o melhor, muito menos o que nós achamos que merecemos, porque esse tem sido um problema da igreja atual. Está passando um problema, meu irmão, não se preocupe, Deus é fiel. Isso não significa que o problema vai embora. Isso não significa que Deus vai resolver o problema do jeito que você quer. Essa não é, meus irmãos, a definição da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus significa que, apesar do problema, Deus vai resolver de uma maneira soberana que glorifica a Ele e não a nós. Quer ver só? Quem é mais fiel, o Deus de Estevão ou o Deus dos amigos de Daniel? Pastor, mas aí é uma pegadinha, porque é o mesmo Deus. Pois é. O Deus que livrou os amigos de Daniel da fornalha ardente é o mesmo Deus que permitiu que Estevão fosse apedrejado. Nós não decidimos como iremos glorificá-lo. E ainda assim, ele é fiel. Eu tenho para mim, meus irmãos, que segundo Timóteo, quando Paulo está no final da sua vida, ele pensava exatamente isso. Porque quando estava, meus irmãos, Paulo, numa cela escura, úmida, propenso a doenças, escrevendo a sua última carta ao seu filho na fé, sabe o que ele diz? Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Timóteo, lendo isso, já era um homem maduro na fé, ele entendeu. Você já pensou, meus irmãos, como que uma pessoa é incrédula, ou até um novo cristão? Paulo, como é que você está falando sobre fidelidade? Você está preso. Você está literalmente já colocando o pescoço lá para o algoz, ó. Pá! Por ser cidadão romano, Paulo não poderia ser crucificado. Então ele foi decapitado. Mas ainda assim, meus irmãos, quando Paulo foi decapitado, caminhando para aquele lugar onde ele morreu, o pensamento no coração dele era o caráter imutável de Deus. O caráter fiel de Deus, que é a base para uma vida de confiança para cada um de nós cristãos. Inclusive, irmãos, algo que nós vimos hoje de manhã na nossa EBD, quando tratamos os atributos de Deus. É por isso que nós estudamos essas questões que muitos acham chato. Essas questões teológicas que acham que esfriam a fé. Que, na verdade, fortalece a nossa fé, porque nós passamos a conhecer exatamente quem é o nosso Deus pela sua palavra. E é nesse tom de confiança, irmãos, que fala sobre um Deus fiel, que Paulo começa. Os tessalonicenses deveriam saber que Deus é fiel, não porque iria livrá-los, já falamos disso, ou porque iria derrotar os inimigos da fé, os homens malignos, os homens perversos. Deus é fiel, eles deveriam saber disso, irmãos, porque, diz o texto, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno, do diabo, em outras palavras.
A lista de mártires que está disponível, irmãos, na história da igreja, está aí para provar, para mostrar, meus irmãos, como esses irmãos que foram mortos experimentaram, ainda assim, fortalecimento e foram guardados do maligno. Como nós acabamos de ler, mesmo Paulo, que foi decapitado, ele permanece fiel, mas pois não pode negar a si mesmo. Assim, meus irmãos, ainda que as coisas mais difíceis aconteçam na nossa vida, preste muita atenção, porque nós, muitas vezes, não temos desenvolvido um alto grau de tolerância à frustração. E quando as coisas não vão do jeito que nós queremos, a nossa fé oscila. Oscila por quê? Falta de fundamentação bíblica. Alguns têm comprado o falso evangelho de que Deus está aqui para satisfazer os seus desejos. É o Deus, com D minúsculo, gênio da lâmpada. Você dá esfregadinha, ele sai e diz: mestre, você tem. Isso não existe, irmãos. A fidelidade de Deus é a rede de segurança quando nós andamos na corda bamba da vida. Podemos até cair, podemos perder até a performance na corda, mas lá embaixo, Ele sempre, sempre estará para nos amparar. Estevão sabia disso. Quando estava ali perdendo a sua vida, a sua oração era: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele repete as palavras do seu Senhor. Antes de nós continuarmos, irmãos, eu quero dar uma notícia para você. A probabilidade de que você vai receber uma má notícia nesse ano 2023 é enorme. Não, pastor, esse é o ano da vitória. Eu vi na internet. A probabilidade que você vai receber uma notícia desagradável é muito grande. Não é nem possibilidade, é probabilidade. Como falei hoje de manhã, inclusive, ontem recebemos a notícia de uma tia nossa que teve um AVC. Essas são as situações da vida, meus irmãos. E o cristão maduro, o cristão que é cheio de verdadeira fé bíblica, ele começa a criar uma casca grossa. Aonde ele não tem melindre, onde ele não é fraquinho de qualquer tempestade, ele já vai para o fundo. Quando ele começa a entender que a soberania de Deus, a fidelidade de Deus estão lhe protegendo em absolutamente qualquer situação. É curioso, queridos, que quando eu era adolescente, eu sonhava ser como Samuel. Eu queria ser como Paulo. Eu queria ser como Daniel. Eu tinha esses heróis bíblicos e eu queria ser esse pessoal. Aí eu me lembro que o meu pastor falou assim: e o que eles passaram, você quer também? Aí nós não queremos. Nós somos aquele pessoal, meus irmãos, que em lugar de ir todo dia para a academia, né, levantar peso e fazer exercício e tal, toma bomba, toma química. Aí de uma hora para outra o cara tá lá, né? Ele pesava 50 quilos, está com 100 quilos, não fez por onde? É artificial. Por quê? Porque não foi feito realmente no dia a dia, na vida diária com Deus, que inclusive inclui frustrações, lutas, dificuldades, para as quais sempre podemos lembrar: Deus é fiel. No verso 4 em seguida, acompanha aí, Paulo continua no tema da confiança. Neste caso, que o Senhor, ele continua dizendo que o Senhor iria ainda cuidar daqueles irmãos amados, ia continuar fazendo isso. Este é o dilema, meus irmãos, de todo aquele que se sente espiritualmente responsável por outro ou por outros, como Paulo. Por exemplo, uma igreja que nós deixamos para trás, mesmo entendendo que é a vontade do Senhor. Filhos, quer biológicos ou na fé, que se mudam para outras cidades. Já estive lá, já vivi isso. Enfim, irmãos que tivemos o privilégio de investir ao longo do tempo, mas agora não temos mais como fazer isso. E tal como Paulo para com os Tessalonicenses, ele mostra a necessidade de confiarmos que o Senhor está no controle, no verso 4. Paulo não tinha videoconferência, não tinha WhatsApp, não tinha carros rápidos que pudessem facilitar visitas, um pulinho ali em Tessalônica. Paulo precisava confiar que o Senhor cuidaria daqueles irmãos pelos quais ele tinha tamanho e tanto zelo. Existe, meus irmãos, existe da nossa parte, na vida dos outros, essa necessidade de cuidar, mas nós não podemos fazer tudo. Nós nem temos como. Precisamos confiar no Senhor, que Ele está fazendo aquilo que só Ele pode fazer. E que nossos irmãos, pela graça de Deus, irão continuar fazendo e continuar obedecendo aquilo que foi ordenado pela palavra do Senhor. Há muitos anos atrás, eu estava
no acampamento. E a primeira semana era de crianças. Primeira e segunda semana, não lembro bem, e depois seriam nas semanas posteriores de adolescentes e jovens. E eu trabalhamos, foi lá em Coronel Vivida, no Paraná, um estágio de meio de ano pelo nosso seminário. Frio que congelava até a lágrima dos olhos antes dela poder sair dele. Mas lá estávamos trabalhando, investindo na vida daquelas crianças, e evangelizamos, e fizemos peça, e cantamos. Nunca cantei tanto corinho infantil na minha vida. E pá, 80% daquelas crianças vinham de lares não convertidos. E, meus irmãos, aquela visão daquelas crianças indo embora, sem ter um pai e uma mãe do outro lado que continuasse o trabalho, rasgava o meu coração, o nosso coração, de toda a equipe. As moças choravam, nós chorávamos. E eu me lembro novamente, irmãos, exatamente do que estamos falando aqui. O nosso orientador, o administrador, o diretor do seminário, do acampamento, na verdade, ele virou para nós e falou sobre crer na soberania de Deus. Nós fizemos a nossa parte, nós semeamos, mas é o Senhor agora que ia trabalhar naquelas vidas. E eu creio que quando chegarmos na glória, alguma daquelas crianças nós vamos encontrar lá, e nós da equipe ali, eu participei, podemos contribuir um pouquinho com o que Deus estava fazendo. Talvez os irmãos de Deus se identifiquem um pouco com isso. Você entrega o Novo Testamento. E agora? Uma próxima escola, próximo hospital, próxima cidade. Mas o Senhor, meus irmãos, administra a sua obra. A igreja de Tessalônica continuou durante muito tempo, mesmo depois que Paulo perdeu a sua cabeça, literalmente. Porque é o Senhor que estava ali cuidando, e ele pode confiar nisso, no versículo 4. Paulo encerra o nosso texto, versículo 5, ainda nesse tom de oração. Tendo confiado no Senhor, ele ora para que o Senhor conduzisse o coração deles ao amor de Deus. É importante salientar, meus irmãos, que na fé cristã o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Ainda mais especificamente, o amor é uma decisão de fazer o bem ativamente em prol do outro. Ou seja, não é fazer coraçãozinho, não é dizer eu te amo, não é mandar só uma mensagenzinha de WhatsApp, é ativamente preencher a necessidade da vida do outro. É servir, é dar do nosso tempo, e às vezes até mesmo da nossa própria vida. Portanto, meus irmãos, o amor começa primeiro nessa dimensão horizontal. O amor de Deus deveria ser manifesto nos relacionamentos entre aqueles irmãos. É isso que Paulo deseja no versículo 5. E vai lembrar, meus irmãos, que este é um ponto de elogio de Paulo a esses irmãos. Na primeira carta, capítulo 1, versículo 3, Paulo havia dito o seguinte: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Aí ele diz, o esforço motivado pelo amor. A mesma coisa ele vai repetir na segunda carta, também no capítulo 1, versículo 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque, aí ele diz, muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Isso era de forma tamanha, irmãos, uma marca dessa igreja, que Paulo vai repetir nas duas cartas, que as igrejas estavam imitando, copiando, se inspirando nesses irmãos. Nós já tratamos bastante isso na exposição de 1 Tessalonicenses, e agora na de 2 também. Mas aqui, meus irmãos, obviamente a palavra de Deus não é repetitiva nem supérflua, Paulo reforça ainda mais para nós, porque logo ele vai tratar de alguns irmãos dessa igreja que precisam ser admoestados, o que demonstra que o amor deve se manifestar inclusive no erro. Se o irmão está no erro, o verdadeiro amor corrige, não como está em 1 Coríntios capítulo 5, onde um jovem estava num grave pecado e a igreja estava amando. Aquilo não é amor. Tolerar o pecado não é amor. A disciplina bíblica seria a forma real de amar naquela situação, e logo ela deveria ser aplicada no versículo 6 em diante, quando esses irmãos forem chamados à atenção. Esse amor horizontal, meus irmãos, muitas vezes é uma das maiores acusações que existem contra as igrejas. Quem de nós já não ouviu alguma vez alguém dizendo, sair daquela igreja porque a igreja não ama? Você ama? Nós já reparamos que toda vez que nós tecemos uma crítica à igreja do Senhor, eu me refiro a uma igreja local, a primeira coisa que eu deveria fazer era olhar no espelho.
Anos atrás, uma irmã comentou: pastor, eu realmente vou sair da igreja. Falei, ok. A irmã pode explicar por quê? Olha, tirando o senhor que sempre manda mensagem, se quer saber como eu estou, pergunta por que estou ausente, ninguém me procura. Falei, ok. A irmã teve algum período em que a irmã esteve constantemente na igreja? Me recorde, por favor, minha memória não é muito boa. E ela falou, teve, eu fiquei quase um ano inteiro sem faltar, estava bem, mas depois eu passei alguns problemas e por isso eu tenho estado ausente. Joia, que bom. Não pelos problemas. Bom que você esteve presente. Nesse tempo, quem você visitou, quem você foi atrás, quem você se interessou, quem você serviu. O problema, meus irmãos, é que muitos cristãos só têm essa via de mão única. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Não. É só para cá. O amor horizontal, ele começa a ser experimentado quando eu o manifesto. É muito mais fácil, meus irmãos, eu experimentar o amor em minha direção quando eu já sou um praticante dele. E como os irmãos bem sabem a frase que tecemos tantas vezes aqui na igreja, o amor é ver uma necessidade e... O que, igreja? Preencher a necessidade. Sabe por que muitas vezes, irmãos, nós experimentamos esse amor horizontal na nossa vida? Porque falta o amor vertical em direção ao Senhor. Porque, afinal de contas, o nosso texto diz que esse é o amor de Deus. Eu não manifestarei aqui aquilo que eu não tenho experimentado aqui. Ter nossos corações conduzidos ao amor de Deus significa sermos tomados de gratidão e percepção do quanto fomos amados. O volume do amor que eu recebo, que eu percebo sobre a minha vida, vai transbordar para a vida dos outros. Esse amor, meus irmãos, que nós fomos alvo dele, não chegou a nós porque nós somos bonitos, porque nós somos inteligentes, porque nós somos charmosos ou gentis. Não. Porque, vamos lembrar, não é assim que alguns casamentos começaram? Depois de conhecer aquela pessoa, quanto às suas qualidades, até a gente se apaixona num nível mais profundo, mais maduro. Mas inicialmente a gente prestou atenção naqueles olhos lindos, naqueles ombros largos. Nós prestamos atenção naquilo que estava diante de nós. Mas, meus irmãos, não é esse o nosso caso com Deus. Deus não ficou apaixonado por nós. Que essa é outra coisa que dizem por aí, né? Não. Quer ver uma ilustração perfeita para isso? Muitos de nós nos achamos um poodle branquinho, cheiroso, que alguém encontra no portão e resolve adotar. Vamos ser sinceros. Se você abre o seu portão e vê aquele animal tão limpinho, tão cheiroso, já tosadinho, de repente ele já vem até com a carteira de vacinação completa debaixo do braço. A gente vai adotar, porque ele é desejável. Ele é bonito, ele é cheiroso. Mas me perdoe, eu e você não somos assim. Nós somos um cãozinho magro, sarnento, doente e mal cheiroso, o qual ainda por cima tenta morder aquele que está lhe demonstrando amor. E ainda assim, ele nos pega, nos toma para si, cura nossas feridas, sara a nossa pelagem, nossas doenças e nos chama de seu. Há uma frase que é atribuída ao pastor Daniel Niles, pastor metodista do Ceilão, viveu entre 1908 e 1970. Alguns dizem que a frase é dele, outros dizem que é de Charles Spurgeon, eu não sei. De qualquer forma, essa frase diz o seguinte: evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar pão. Alguns não gostam dessa frase. Tem resistência a ela. E essa resistência, ela nasce no orgulho humano. E eu me comparar ao mendigo, reclama o nosso ego. Mas, meus irmãos, se eu dissecar essa frase e colocar ela mais expandida, ela diz o seguinte: evangelismo é alguém totalmente desprovido de recursos, méritos ou atrativos, dizendo a outro igual a ele, onde encontrar valor, mérito, perdão, salvação, Jesus. Quando nós entendemos, meus irmãos, que nós somos amados apesar de não sermos amáveis, como eu vou deixar de passar esse amor ao outro?
Como seria egoísta de reter só para mim? Portanto, muitas vezes o amor horizontal não flui na minha vida porque o vertical não está fluindo. Em resumo, irmãos, o amor de Cristo precisa nos constranger, como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5. Sabendo que Ele morreu por todos, também nós todos morremos. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse amor, meus irmãos de Deus, na nossa vida, ele precisa ser comprovado pela obediência. Jesus diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Mas abaixo no 21 ele repete o mesmo pensamento. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Meus irmãos, a carência, necessidade, falta de amor na nossa vida inclui falta de compreensão de tudo isso que nós dissemos hoje nessa mensagem a respeito de amor. A minha compreensão bíblica está fora do lugar, a minha compreensão do amor de Deus está fora do lugar, a compreensão de quem eu sou e com pouco valor eu tenho está fora do lugar. E ainda assim, como disse Agostinho, quanto que eu valho? Eu valho um Deus crucificado. Para arrematar, irmãos, a sua palavra, aqueles irmãos, Paulo encerra o versículo 5 com um complemento à sua oração. O Senhor conduz o coração deles agora à perseverança em Cristo. Porque, inclusive, amar nem sempre é fácil se não tiver perseverança. Porque, às vezes, irmãos, a mão que está estendida é mordida. A mão que, inclusive, quer ajudar não é compreendida. Sabe lá Deus como aqueles irmãos que serão agora admoestados do versículo 6 em diante irão receber isso. Eles precisavam da perseverança de Cristo. O amor é de Deus, perseverança de Cristo estava diante deles como necessidade. Assim, diante das lutas em nossas vidas, irmãos, Jesus é o nosso exemplo maior e absoluto e definitivo de como não temos como desistir. Não temos como jogar a toalha. Não temos como nos enterrar, ir para a cama em posição fetal e dizer o mundo acabou. Porque, meu irmão, não estou desmerecendo o seu problema, o seu sofrimento, mas você jamais irá sofrer como Jesus. E o autor de Hebreus, para acabar com toda a nossa desculpa, usa exatamente o exemplo dele. Em Hebreus capítulo 12, depois de citar a galeria dos chamados heróis da fé, no capítulo 11, Paulo diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, esses heróis da fé, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança, olha aí a perseverança, a corrida que nos é proposta. Como que eu faço isso? Como que eu continuo? Como depois do que você falou, autor dos Hebreus, do que aconteceu com esse povo aí, peraí, eu quero a minha conta, puxa a cordinha que eu quero descer, puxa a cordinha que eu quero subir. Ele responde, olha o versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Perceba, Abraão, fulano, todo mundo, mas olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou, trocou pela cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem nem desanimem. Verso 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Mas acabou. Acabou as desculpas, acabou as argumentações, acabou tudo. Jesus é o nosso padrão. A perseverança de Cristo, em outras palavras, irmãos, é até a morte. E assim deveria ser dos Tessalonicenses e a nossa também. Não devemos exigir de nós, meus irmãos, nada mais do que esse padrão. Humilhação, rejeição, sofrer a perda, ou até cumprir os desafios que podem parecer como discípulos de Cristo, fazem parte do pacote do discípulo de Cristo. Para encerrarmos hoje, irmãos, esse segundo ponto e a nossa mensagem, os questionamentos para a gente sair pensando durante a nossa semana. Você tem confiado no caráter de Deus, em sua fidelidade mencionada lá no versículo 3?
em sua soberania, em seu amor. Esse é o motivo, meus irmãos, porque nós temos o que tivemos hoje na nossa EBD. Aprendemos mais sobre o caráter, a personalidade, a pessoa do nosso Deus, para que nós não nos relacionemos com um Deus imaginado, mas nos relacionemos com um Deus real, bíblico, que se revela na sua palavra, com a sua fidelidade, com a sua soberania, com o seu amor, por exemplo. Segundo questionamento, você tem confiado que o Senhor fará que está fora do seu alcance? Quer seja no evangelismo ou naquilo que você está servindo no ministério do reino, você tem entregado ao Senhor, tem entregue ao Senhor tudo para que Ele faça o que para você, meu irmão, é incapaz de ser feito. É pela oração, meus irmãos, que depois do evangelismo nós entregamos as vidas ao Senhor. No meu papel que nesse momento faço, ele se encerra agora, dentro de 1 ou 2 ou 3 minutos. A minha oração é que isso seja a realidade na minha vida e eu possa confiar que a palavra de Deus não volta vazia, quer seja na minha vida ou na vida dos amados irmãos. Finalmente, em terceiro lugar, como está o seu coração em relação ao amor aos irmãos, o amor ao Senhor pela obediência e, finalmente, perseverando nos desafios que surgem? Como você se avaliaria diante dessa última oração do versículo 5 de Paulo pelos Tessalonicenses? Como está o seu coração amando e perseverando? Amando como Deus, perseverando como Cristo. Que você possa ao Senhor dar essa noite uma resposta positiva, uma resposta de bênção e adoração a Ele, de bendizer a Ele por aquilo que você ou como você tem vivido. Uma igreja madura prospera pela cooperação mútua na obra de Deus. Meus irmãos, que nós possamos cooperar uns com os outros em tudo isso que nós ouvimos nesses poucos 5 versículos. 5 versículos pequenos, cultos, que nos mostram quão profunda é a palavra de Deus. Eu prometo a você, dava para falar mais 1 hora. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, é este poço infindável que nós mergulhamos e é bom levar oxigênio, porque o ar dos seus pulmões vai acabar antes de você chegar no fundo. Que nós possamos ser levados a essa profundidade e responder da maneira como nosso Deus merece. Oremos. Meus queridos, que a igreja do Senhor possa aprender a cooperar uns com os outros, para que tudo isso que nós ouvimos aqui no desejo que Paulo tinha para com os Tessalonicenses e dessa igreja para com a sua pessoa, possa ser realidade entre nós e tantos irmãos que têm ministrado em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela profundidade da Tua palavra e como ela nos exorta e como nós saímos daqui, ó Deus, com um plano. Saímos daqui com uma planta, com um esquema do que devemos fazer. Para tanto, precisamos da Tua graça, para que possamos responder à altura que Tu mereces, com toda a nossa vida. É o que oramos, no nome poderoso de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém.